Fala, mestre! Tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo na paz? Espero que vocês e a família estejam muito bem. Seja muito bem-vindo ao canal do Analista Sincero, onde você vai receber nesse canal aulas sobre o mercado financeiro, inclusive recomendações de investimentos, tanto em renda fixa, ações, fundos imobiliários e assim sucessivamente, tá? Você pode se perguntar, Demi, você faz recomendações aqui? Faço. Aqui eu não dou dica de investimentos aqui, o foco é fazer recomendações porque eu sou um dos 1.304 analistas no Brasil que podem fazer recomendações de investimentos em renda variável, principalmente, ações, fundos imobiliários, ações americanas, ETFs e assim sucessivamente. Tá? Eu sou analista certificado CNPI e posso fazer de forma legalizada e fiscalizada todo um processo de recomendação de ativos de renda variável e, inclusive, assinar relatórios de recomendações. Tá? Então, somos exclusivos no Brasil, tem 1.304 analistas hoje, e o foco aqui é montar algo sempre muito proveitoso para você, tanto na parte de recomendação de ações, fundos imobiliários, ações americanas, ETFs e assim sucessivamente, e também trazer para você conteúdos com informações muito mais profundas, para que você possa entender todos os detalhes, tá? Então já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Eu sou o Ademir Esquerdo, estou aqui para tentar passar o máximo de conhecimento de 17 anos de mercado. Já passei pelo departamento de investimentos do Bradesco, do HSBC, já atuei no Banco Itaú, no Banco Citibank, que é o banco americano, também no Banco Safra. Então, é uma experiência ali que eu quero transmitir para você aqui através desse canal. Então, já aproveita e se inscreve, tá? Fechou? Hoje, qual que é o objetivo? De falar se está ou não na hora de você comprar ações da Petrobras. É hora de comprar, Ademir? É hora de comprar ou é hora de ficar quieto? É hora de comprar ou é hora de eu começar a vender meus papéis? O que está acontecendo nesse mercado? Muita coisa aconteceu essa semana, uma semana bem braba. A gente teve feriado nos Estados Unidos na segunda-feira, a gente teve visita do Maduro aqui no Brasil, então a gente teve o mercado mundial tentando entender como seria essa questão do Brasil, se teria algum tipo de problema na diplomacia, se teria algumas coisas específicas. Então aqui é foco em falar sobre mercado, sem nenhum tipo de viés político. O foco aqui é a gente conversar do que foi a repercussão nos Estados Unidos, foi a repercussão no mundo inteiro, nos jornais mundiais, porém a gente precisa seguir aqui, precisa focar nos objetivos específicos aqui agora, tá? Então, assim, teve isso, teve a visita do presidente da Venezuela aqui, teve teve feriado nos Estados Unidos, tinha a decisão se seria aprovado ou não a quebra do teto da dívida americana, para poder tirar o teto e os caras conseguirem gastar, o Biden conseguir usar todo o poderio que eles têm lá para poder resolver as paradas e evitar que os Estados Unidos dessem calote. Então, foi aprovado ontem à noite, na quarta-feira, foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado, no Senado vai aprovar. Por que vai aprovar no Senado? Porque tanto a oposição quanto a situação, os presidentes ali, os presidentes de cada lado da oposição ou da situação hoje, são favoráveis ao Biden, os dois estão interessados em aprovar o teto da dívida nos Estados Unidos. Isso fez com que o mercado voltasse à vida. Só que eu quero trazer para você o seguinte, vale a pena, é hora de comprar Petrobras, sim ou não? Dá uma olhada aqui. Eu marquei alguns pontos de Petro, principalmente os mais importantes, tá? Esse ponto de Petro que eu marquei aqui era 24,44. Foi um ponto bem importante porque nesse espaço aqui tinha um gap, ó, se você olhar tem um gap aqui que precisa ser fechado. O gap é um espaço vazio que o mercado faz e não tem negociação dentro desse meio termo, tá? Dessa meiuca aqui não teve mais negócio. Então a gente tem um gap aqui específico de Petro. A gente teve um espaço vazio. Ela tentou, aqui era uma resistência muito forte, uma resistência de vários dias consecutivos. Ó. Aqui foi em janeiro de 2023, tentou romper de novo aqui, já era praticamente em abril, e batia e voltava, batia e voltava. Então, eu já tinha reservado esse ponto como resistência, não estava conseguindo romper, porque era o início da tentativa de fechar um gap. Rompeu. Depois que rompeu esse ponto, foi tentar fechar o gap e conseguiu. Conseguiu fechar o gap aqui, ó. Se você analisar, conseguiu fechar o gap. Deixa eu tirar esse espaço aqui. Deixa eu tirar esse quadrado aqui que a gente vê melhor. Então conseguiu fechar exatamente o gap ó, nesses pontos. Porém, eu vou colocar aqui, tá? Porque é só ponto específico. Então,
Conseguiu fechar o gap nesse ponto de 25,46, fechou o gap, top. Fechou o gap aqui e ficou praticamente tentando subir um pouquinho mais, não conseguia, foi um pouquinho mais, não conseguia, e aqui ela está tentando agora, mais uma vez, ó, tentando romper, tá? Esse é um ponto importante de Petro agora, muito importante, deixa eu só subir aqui para vocês. Ó, ponto importante de Petro agora, vai ou não vai? Você perguntou para mim, Ademir, é hora de comprar ou hora de vender ações da Petro nesse momento, tá? Se eu pegar aqui, ó, 26,97, a gente precisa que ela rompa essa resistência, tá? Eu, nesse momento, te falaria, se ela romper essa resistência, vai ter um caminho livre para buscar aqui na casa dos 29,73. Você fala, Demi, é muito longe. É muito longe, mas você vai ver que ela vai lá, tá? O máximo que vai acontecer é ela tentar esbarrar um pouquinho aqui em 27,75, mas eu acho que se a Petro, nesse momento, conseguir romper com força aqui, ela deve buscar nos próximas semanas, aí, vamos imaginar, nas próximas semanas, 29,73. É alto? É alto. Só que a gente tem alguns poréns, tá? A gente tem a China, que reportou crescimento menor, então o petróleo caiu 3 dias consecutivos, caiu bem forte 3 dias consecutivos. Esse mês de junho está previsto para a administração da Petro como um todo divulgar como que vai ser a distribuição dos dividendos agora, como é que vai ser a distribuição de dividendos. Tem casas de análise aí, tem empresas americanas, se eu não me engano, o JP Morgan falou que a expectativa é que talvez diminua em 33% a distribuição de dividendos da Petro, então isso pode penalizar bastante os papéis, tem que ter muito cuidado. Mas a gente tem ali muitas informações rolando e esse é o ponto da Petro, tá? Nesse momento, eu só compraria a Petrobras se ela rompesse essa resistência, que é a resistência em 26,97. Hoje ela está em 26,94 nesse momento, negociando em 26,95, 26,94, tentando romper. Amanhã, sexta-feira amanhã, o que pode acontecer com Petro? Ela pode tentar romper. Se amanhã a gente tiver um candle que abrir aqui para cima, abrir um candle aqui para cima, acima desse fechamento de hoje, aí eu sinceramente vou começar a montar algumas operações com Petro, principalmente opções. Comprar umas calls e começar talvez, se você faz lançamento coberto, talvez começar a vender put de Petro para você botar prêmio no bolso. Enquanto a ação sobe, você fica com todo o prêmio no bolso quando você vende put ali, porque quem compra put está querendo que o mercado caia. E se a Petro romper essa resistência, que está na casa dos 26,95, eu vou montar operações com opções para aproveitar essa tendência de Petro, porque eu acho que vai buscar os próximos alvos, tá? Próximo alvo aqui mais próximo, 27,75, e depois a gente tem esse ponto, que é aqui na casa dos 29,73. A Petro está bem forte, o IFR tem espaço para ir um pouco mais, o IFR tem espaço para ir aqui até 80, para depois tentar uma correção, mas ele tem espaço para ir até 80, por isso que eu estou falando para você que se romper os 26,95, se fechar nos 26,95 hoje e abrir acima disso amanhã, a expectativa da gente ter um Petro mais forte e buscar os próximos alvos é muito significativa. Acho que é um ponto a se pensar de montar algumas operações com Petro, tá? Se você está querendo comprar ação para longo prazo, você vai ter alguns imprevistos ou alguns empecilhos que talvez te atrapalhem ou não. Porque se chegar em um consenso de distribuir só o mínimo necessário, o mínimo aprovado por lei, o mínimo obrigatório por lei das SAs, que é um dividendo de 25%, é o mínimo que a lei das SAs obriga as empresas a distribuir dividendos quando elas têm lucro. É o mínimo. Se a Petro começar a correr focada só em distribuição do mínimo, você vai perceber que os investidores começarão a deixar a Petro de lado e vão começar a investir em outros ativos desse setor, tá? Porque os fundos de investimentos, eles na sua política, eles começam a falar o seguinte, ó, tantos por cento da minha carteira de ação estará em petróleo. Qual que pode ser as ações? Pode ser Petro, pode ser Recôncavo, pode ser a PetroRio. Então a gente tem algumas opções
nesse mercado de petróleo aqui no Brasil. Tem a Recôncavo, tem a Petro, tem a PetroRio, você tem essas opções também que os fundos podem começar a migrar, sair da Petrobras e começar a migrar para outros ativos. Inclusive, a Prio, eu recomendei comprar a Prio a R$19, a R$19,80, alguns meses atrás, e ela já está nesse momento a R$34,13. Se você imaginar, é fuga, né? As pessoas fogem da Petro e vão para outro ativo que elas gostam naquele segmento petróleo. E a Prio é um excelente ativo para isso, tá? Então, nesse momento, você tem essas possibilidades para a Petro. Eu só tomaria alguma decisão hoje em Petro se ela rompesse esse patamar de 26,97, que é uma resistência muito forte. Ó, ela já bateu uma vez, tentou uma vez, aqui está muito perto, tá? Eu vou considerar aqui, porque a gente imaginar, praticamente é o fechamento aqui, ó. Eu vou considerar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São 9 tentativas de romper essa resistência e não consegue. São 9 tentativas de romper essa resistência e não consegue. Então, o mercado ela está acumulando nesse espaço. Ó. Se você analisar, a Petro está acumulando nesse espaço já quantos dias? Já está acumulando nesse espaço entre o dia 10/5 e dia 1/6. Ela está acumulando aqui e não consegue sair dessa área. É uma acumulação que a hora que ela conseguir romper, você vai perceber que vai dar para você pegar um bom percentual. Tanto nas ações, quanto também se você gosta do mercado de opções. Eu falo muito de opções porque eu sou analista especialista em derivativos. Tenho um grupo de recomendação de opções já há 34 meses e faço recomendações de até 2 operações por semana. Se você quiser saber mais, vai lá na descrição que você vai ter mais informações sobre os meus grupos de recomendações de opções, tá? O grupo já existe há 34 meses, a gente está ali, graças a Deus, desde o dia 8/3, desde o dia 8/3 eu enviei 24 recomendações, do dia 8/3 ao dia 1/6 agora. 8/3 de 2023 a 1/6, 24 recomendações. Nenhuma recomendação deu errado. 100% de assertividade. Graças a Deus, está dando tudo muito certo nas recomendações aí de 2023, muito boas recomendações, tá? Quiser ver os relatórios também, os relatórios estão disponíveis, clica na descrição desse vídeo, você vai ver lá onde você consegue ver os relatórios das minhas operações, fechou? Então é isso. Então a Petro, nesse momento, eu aguardaria romper esse patamar, que é o patamar que eu falei, vou tirar daqui porque essa acumulação, ela está aqui, ó, ela está rodando entre 25,46, 25,46 e 26,92. Não, se eu tirar aqui, porque está atrapalhando a visão. Tá. Ela está aqui acumulando entre 26,79 e 25,46. Esse foi o período de acumulação da Petro. Se romper, vai embora. Se romper, vai que vai. E o próximo alvo é 27,75, dá para você ganhar um percentualzinho significativo, e depois 29,73. Quer comprar Petro? Espera romper essa resistência. Espera romper essa resistência. Se você for para curto prazo, for, Ademir, quero fazer uma operaçãozinha para o mês, para lucrar ali 5% no mês. Então, você tem que esperar romper esse patamar. Precisa esperar romper esse patamar para que você possa realmente buscar lucro com essa operação, seguindo essa tendência que eu falei agora, tá? Agora, se você fala o seguinte, cara, eu quero investir para longo prazo, mas eu preciso entender o que a diretoria da Petro, vai ser decidido em comitê sobre a questão dos dividendos esse mês, porque é muito risco. Às vezes a gente está falando toda essa análise aqui, mas você tem os contras também, né? Daqui essa ação pode voltar aqui, ó. Daqui essa ação pode voltar e o próximo suporte é 25,46, aqui, ó, 25,46, e depois, se vier muita notícia ruim, qual que é o próximo suporte? Está aqui na casa dos 24,44 e assim sucessivamente. Depois você tem aqui, ó, vários fundos. Depois você tem esse fundo também aqui, é muito importante. E a ação pode voltar se as notícias que vierem aí forem bem ruins, né? Então, assim, é interessante que você entenda que as informações sobre os dividendos que sairá esse mês, conforme divulgado pela Petro, você tem a possibilidade de entender se realmente faz sentido manter a Petro para longo prazo, se os investidores vão sentir muito essa mudança no patamar dos dividendos ou não. Ou talvez os caras decidam
fazer algo que, não, que os investidores vejam como menos pior. Então isso pode acontecer também. Aí o mercado vai e a Petro rompe esse patamar, estou achando que a Petro vai romper, rompeu esse patamar e saiu a notícia não tão ruim sobre a questão de dividendos. Por que vai diminuir dividendos? Eu acho que vai. Vai diminuir a distribuição de dividendos? Acho que sim. A pressão está muito grande, a pressão está muito grande em cima disso e vai talvez diminuir esse percentual de entrega dos dividendos, principalmente os dividendos extras que ela fazia. Então, isso pode penalizar bastante e aqui a gente olha e fala o seguinte, cara, se a notícia não for tão ruim, a Petro rompendo aqui, eu vou entrar e vou lucrar com o Petro. Porém, esse ponto é muito importante, tá? É interessante que a gente entenda que esse ponto é muito importante. A gente está falando aqui, eu vou até puxar aqui até em cima, vamos lá. A gente está falando praticamente onde ela está agora, tá? Praticamente em 26,95, 26,97 é o ponto, essa resistência bem forte e espero que ela rompa, né? É bacana, a Petro é muito liquidez, principalmente para a gente operar opções, é muito bom operar Petro, é muito bacana operar Petro, é muita liquidez, é muito bom operar Petro porque você compra opções e você consegue vender a hora que você quiser, porque tem muita liquidez, muitos negócios e assim sucessivamente, tá? O MACD continua mostrando uma convergência bem positiva, uma convergência bem interessante, e a Petro fez um cotovelinho aqui, e eu acho que agora o foco é buscar aqui o 80 para depois ter uma correção, tá? O foco é buscar aqui o 80 para depois ela ter uma correção. Fechou? Era isso que eu trouxe para você hoje, essa aula sobre Petro, hora de comprar ou não. Então, essa ideia, essa análise que eu trouxe para você nesse exato momento, tá? Espero que você tenha gostado dessa análise, que ela possa te ajudar na tua tomada de decisão. Já se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Às 19 horas você tem aula aqui no canal do Analista Sincero. Fechou? Tamo junto? Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado por compartilhar aí com os amigos também. Obrigado pelo teu tempo desprendido para ficar aqui comigo. Tamo junto, fica com Deus e até a próxima aula.